Olá amigos, vou aqui resolver agora um exemplo aqui no, utilizando o Visual Studio 2022 e vamos utilizar o Visual Basic. Neste caso eu vou criar aqui um projeto, vou escolher portanto Visual Basic, se não tivesse aqui eu poderia então selecionar Visual Basic, uma aplicação para Windows e depois escolher o aplicativo do Windows Phone. E agora, neste momento, é só mesmo dar aqui um clique, dar um clique para selecionar o aplicativo e depois próximo. Ele automaticamente vai-me pedir o nome do projeto, posso pôr, por exemplo, exemplo VB 2022, ok? E ele vai-me criar dentro da pasta que eu definir, vou pôr aqui, por exemplo, dentro do Visual Basic 2022. Colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Portanto, também é aconselhável colocar aqui um visto nesta opção. O nome da solução automaticamente acaba por ser o nome do nome do próprio projeto. E vamos fazer próximo. Vamos utilizar este framework, ok? Criar. Neste momento está-me a preparar toda a área de trabalho para poder desenvolver. Ok, então, muito importante, do lado esquerdo temos a nossa caixa de ferramentas com um conjunto de objetos muito vasto e são estes objetos que nós podemos ir arrastar para os nossos forms, para os nossos ecrãs. Okay? Para cada objeto, seja o formulário ou seja um dos que aqui estejam na caixa de ferramentas, tem sempre um conjunto de propriedades aqui no lado direito. Okay? Depois, alguns deles vão ter também algo muito importante, que são os eventos, que no fundo são acontecimentos que podem ocorrer não com uma determinada sequência, mas podem ocorrer a qualquer instante. Okay? Deste lado também tenho aqui em cima toda a parte dos fecheiros que fazem parte deste primeiro aplicativo. Neste caso, muito importante, cada aplicativo, e aqui as propriedades podemos vê-las ou por grupos ou por ordem alfabética. Portanto, aqui é uma questão de poderem escolher qual é que é a forma que vos dá mais jeito de trabalhar. Mas há uma que é muito importante, que é a propriedade name, e que fica logo aqui em cima, e que no fundo são os nomes que estes objetos têm internamente no programa. Neste caso, ele automaticamente dá-lhe o nome form1. Perdão. Também há quem possa, por vezes, aplicar aos objetos algumas nomenclaturas. Neste caso, para o Form 1 e para este primeiro exemplo, podíamos também colocar a FRM inicial, FRM menu principal, como também eventualmente podemos deixar estar com este nome. Okay? Depois, eu vou querer neste form que na sua propriedade text, em vez de ter aqui este texto form1, eu possa ter, por exemplo, algo como gestão de estoques. Portanto, todos os componentes e alguns dos nomes eventualmente poderão não fazer todo ele muito sentido. No fundo, este pequeno este vídeo inicial, no fundo, é para poder dar uma abrangência maior sobre o tipo de objetos, de componentes que nós podemos trabalhar, e assim como das suas propriedades. Portanto, não é propriamente um exercício ou um projeto muito específico, mas é o poder, com um pequeno exemplo, trabalhar um conjunto de situações que nos permitem já alargar o espectro daquilo que nós podemos trabalhar aqui neste tipo de aplicativo. Okay? Vamos dar aqui então gestão de stocks, como podem ver já ficou aqui alterado.
o ter apenas simplesmente ter alterado esta propriedade. Já agora cada uma destas propriedades aqui em baixo também tem um texto mais explicativo sobre o que é que cada uma destas propriedades faz. Depois, algo que pode ser importante é a propriedade, por exemplo, start position, que no fundo é a propriedade que me vai dizer que quando o aplicativo é iniciado, neste caso estou a executar o aplicativo, ele neste lado apareceu-me aqui mais sobre a esquerda, ok? Vou parar. Portanto, como vocês veem, já tenho aqui portanto, o nome do aplicativo em cima. A qualquer momento posso guardar tudo o que eu fiz aqui, se tive um form, se tive 2 forms, se tive vários outros ficheiros que necessitei para a minha aplicação, eu a qualquer momento posso mandar guardar todo o projeto, ok? Portanto, a questão da propriedade que estávamos a ver, do Start Position, no fundo eu vou agora escolher aqui a Center Screen. E, portanto, se eu agora executar o programa, já vai-me aparecer ao meio e não tanto do lado esquerdo. Portanto, uma simples propriedade pode ser o suficiente. Vou parar a execução do programa. Pode ser o suficiente para eu poder trabalhar esta situação. Relativamente ao size desta janela, poderei sempre, ou através das setas, aumentar ou diminuir a dimensão da janela que eu pretendo, mas também temos uma propriedade que é a propriedade size, onde eu tenho a largura e a altura. E onde eu vou colocar, por exemplo, aqui uma janela de 800 por 600, ok? Portanto, a janela ficou com outra dimensão. Depois posso escolher aqui um ícone, aqui para a minha aplicação, para este meu formulário, ok? Portanto, eu posso aqui substituir este ícone. Também tenho aqui uma propriedade que é a propriedade ícone, ok? E que posso ir à pasta, neste caso ela ainda não está aqui, mas está aqui na outra pasta, aqui. E vou buscar este fecheiro. Neste momento já tenho aqui uma guitarra, ok? Depois posso escolher a cor de fundo do meu formulário, neste caso, a propriedade muito importante, propriedade backcolor, no fundo. Tenho aqui 3 separadores com 3 estilos de cores diferentes. Tem alguns nomes, neste caso eu vou escolher aqui uma com o nome chocolate, está aqui, ok? Portanto, a qualquer altura também posso alterar. Eventualmente poderia colocar uma imagem também de fundo. Era só uma questão de ter também a imagem. O Form Border Style. Durante a execução do programa, o form deve ter sempre a mesma dimensão através da escolha da propriedade Fixed Single. Ou seja, dentro do Form Border Style, se repararem, eu neste caso ainda não fiz qualquer tipo de alteração, mas como veem, é possível eu aumentar ou diminuir o tamanho da janela. Portanto, o utilizador, neste momento, pode fazer este tipo de operação. Se por acaso eu quiser e pretender que este tamanho desta janela seja sempre fixo, ok? Eu também tenho aqui no formulário uma propriedade, que é a propriedade form border style, onde tem neste momento escolhida a opção Sizeable. Portanto, é possível neste momento alterar o tamanho. Se eu vou pôr aqui, por exemplo, Fixed Single, se repararem agora, e se eu agora executar a aplicação, neste momento eu já não consigo, se repararem com o rato, eu já não consigo alterar o tamanho do formulário. Vou parar, ok? Bom,
Neste primeiro vídeo ficou só então esta primeira explicação sobre algumas propriedades que podem ser importantes relativamente aos formulários, que é um tipo de objeto muito importante que nós temos, porque é sobre ele que no fundo nós depois vamos poder utilizar todos os outros. Ok? Até já!